Carta de Judas. Nós estaremos lendo hoje, amados irmãos, o versículo 12 até o versículo 16 da carta de Judas. Se você encontrou, no exercício santo vamos nos colocar de pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Judas, capítulo 1, a partir do verso 12. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falam contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Palavra do Senhor, podeis assentar. Meus irmãos, mais uma vez temos a oportunidade de refletir em cima dessa carta. Como nós já bem sabemos, já viemos um trajeto até aqui, já podemos entender que esse Judas não é os Iscariotes, é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. E esse Judas está escrevendo à igreja do Senhor. Uma igreja que está dispersa, porque aqui nós não encontramos um destinatário certo. Por isso, Judas provavelmente está escrevendo à igreja dos dispersos. Daqueles que estavam dispersos durante aquele tempo em que a igreja estava começando num processo forte de perseguição. Mas esse não era só o problema. A perseguição da igreja não é o principal problema da igreja, amados. O principal problema da igreja é a deturpação da palavra de Deus no seio da igreja de Deus. E Judas, então, escrevendo aos chamados, aos amados, aos guardados, ele que tinha o propósito, preocupado em trazer edificação da igreja, tendo em vista que após a sua conversão, após a ressurreição de Cristo Jesus, ele que entendeu que meu irmão Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus, era o Salvador da humanidade, ele então, ao se converter, ao ser atraído por esse evangelho, por essa graça transformadora, ele agora começa a pregar, a proclamar, e então ele se envolve, ele se compromete, e ele é muito preocupado com a igreja de Deus, de maneira que ele já diz no versículo 3 que ele já estava ansioso, preocupado, dedicado em escrever acerca da salvação comum, mas um assunto teve que parar o projeto de Judas, porque era um projeto urgente. Tendo em vista que Judas estava vendo que a igreja estava passando por uma zona de perigo. E a zona de perigo pela qual a igreja estava passando, Miguel, era que a igreja estava sendo assolada por falsos, por infiltrados no seio da igreja de Deus. E esses infiltrados tinham como doutrina transformar a graça de Deus em libertinagem e negar Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas então vai alertar a igreja: ei, vocês precisam batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque tem infiltrado no meio de vocês. E o que eles ensinam é extremamente perigoso e danoso para a vida da igreja.
E Judas vai começar então ao encorajar, ao alertar, ao advertir a igreja acerca de batalhar pela fé cristã. Judas vai lembrar os irmãos, primeiro, vocês precisam lembrar que Deus derrama juízo por aqueles que são desobedientes, rebeldes e perversos. E aí ele usa 3 exemplos. O povo do Egito, o povo que saiu do Egito, dos que não creram. Ele vai usar o exemplo dos anjos que caíram. E ele vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, de como Deus infligiu juízo sobre esses que caminharam no caminho da desobediência, da rebeldia e da perversão. E aí Judas, usando esses 3 exemplos, ele vai apontar para esses infiltrados, da mesma forma estes. Ele aponta o dedo para esses infiltrados e fala, eles são do mesmo jeito. Eles são desobedientes, eles são rebeldes, eles são perversos. Eles têm uma doutrina herética, eles têm um comportamento maléfico, danoso para a igreja. Mas Judas está lembrando os irmãos da igreja, ai deles, ai deles. Está alertando a igreja, dizendo, ai deles, porque quem segue o caminho deles, sofrerá. E aí Judas agora vai chamar a atenção para o comportamento prático desses ímpios no meio da igreja. Porque, amados irmãos, eu não sei se você reparou até aqui, nessa caminhada que estamos fazendo na carta de Judas, mas esses infiltrados, eles comungam. Esses infiltrados estão sentados no banco da igreja. Esses infiltrados fazem parte da igreja. Esses infiltrados são membros da igreja. E Judas está alertando. E aí, Judas, então, para ajudar a igreja, ele chama a atenção, olha para o comportamento deles. Olha como é o comportamento deles no seio da igreja. Veja como são os ímpios na congregação. Veja comigo, a partir do versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Veja que Judas está chamando a atenção para o comportamento desses infiltrados, desses falsos no meio da congregação. E mais uma vez chama a atenção dos irmãos que esses infiltrados, eles estão inseridos na vida da comunidade. Por quê, Jonathan? Porque lá no versículo 3, Judas já alertou que eles se infiltraram dissimuladamente. Ou seja, eles chegaram com cara de crente. Eles chegaram, não, a gente crê nisso aí. Não, a gente segue isso aí. Não, a gente está firme nisso aí. Mas eles foram mostrando a sua carranca ao longo do tempo. E aí a sua prática vai denunciando cada vez mais como eles são verdadeiramente. E aí Judas chama atenção, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade. Essas festas de fraternidade, amados, eram celebrações que promoviam a comunhão. Era chamada a festa do amor. O povo fazia a ceia do Senhor e aí estendia a ceia do Senhor, fazendo uma celebração, uma festa em que todo mundo participava de um tempo de comunhão. E é bom que a igreja faça festas mesmo. É bom que a igreja se envolva no tempo de comunhão, porque isso fortalece os nossos laços, fortalece os nossos vínculos. Desenvolve a nossa amizade, a nossa irmandade, a nossa fraternidade. E a igreja tinha esse costume desde os tempos primitivos. E nessas festas de fraternidade, que promoviam a comunhão, nesses momentos também haviam oportunidades para que o líder da igreja, ou os líderes da igreja, pudessem ensinar. Nós temos o exemplo disso do apóstolo Paulo. Quando ele prega, ele faz a ceia do Senhor e ele então prega até meia-noite, e aí Eutico falece, cai.
E aí ele ressuscita e continua pregando. É num momento como esse, em que faz a ceia do Senhor, está tendo uma celebração, e Paulo aproveita aquela celebração para ensinar a igreja. Nesses momentos, então, como os falsos estavam inseridos, envolvidos nesse tempo, eles também aproveitavam desses momentos, aproveitavam dessas oportunidades. E nessas festas, os falsos, eles se comportavam sem nenhum temor. Eles se comportavam sem nenhum respeito. Eles se comportavam sem nenhuma reverência ou consideração com os irmãos. Pelo contrário, além de ir contra os ensinos das Escrituras, dos apóstolos, eles aproveitavam para transmitir os seus pensamentos e os seus ensinamentos imorais. Eles aproveitavam daquela oportunidade para começar a fazer a cabeça dos crentes. Os falsos, amados irmãos, são como pedras de tropeço na vida de muitas pessoas. São como pedras de tropeço na vida de muitas pessoas. São rochas submersas, e a ideia de rocha submersa é quando um navio está buscando sair do mar revolto, sair de uma tempestade, está procurando um porto, está procurando um cais, está procurando um lugar para atracar, mas aí ele se depara com uma baía ou uma beirada em que tem pedras. E quando o navio bate nessa pedra, ele naufraga. Esses são como essas rochas submersas, amados. Pessoas que estão vindo, pessoas que estão participando, pessoas que estão se envolvendo, buscando paz, descanso, segurança, alegria, comunhão, força, amor, para se fortalecer e ficar firme na caminhada, porque sabe que está navegando no mar revolto, enfrentando tempestades dia após dia, e vem para a comunidade da fé, buscando se fortalecer. Mas esses acabam sendo essas rochas submersas, que vão fazendo a mente e a cabeça dessas pessoas. E essas pessoas então acabam naufragando na vida por causa desses. São pessoas que começam a perverter a palavra de Deus, que começam com o velho discurso do não tem nada a ver, do velho discurso de que não tem problema, que começam com um discurso de que venha como estás e permaneça como você quiser. É por isso que 2 Pedro capítulo 2, versículo 13, nos alerta também. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. O apóstolo Pedro chama esses de malditos. Malditos. Aqueles que ficam no meio da igreja buscando perverter a mente dos maridos, falando, rapaz, não tem problema você ter um step do lado de fora. São aqueles que começam a perverter a mente das esposas. Ó, você é dona de casa só? Você só vive para sua família? Você quer ter mais de um filho? São aqueles que começam a perverter a mente dos jovens, encorajando eles, vocês precisam ter experiências no mundo. São aqueles que começam a se envolver no meio da escola infantil, nas nossas igrejas, amados. E começam a transmitir ideologias e imoralidades para as nossas crianças. Pasmem, amados irmãos. Tem isso dentro de igreja. Tem isso dentro de igreja batista.
O propósito desses é ser como rochas submersas. Que você precisa estar bem atento para enxergar. Mas eles não fazem a menor questão de transparecer o seu comportamento imoral, leviano, mentiroso. E aí Judas continua, eles são rochas submersas, e não só isso, eles são pastores que só cuidam de si mesmos. Eles não estão nem um pouco preocupados com a vida das pessoas, com a vida dos irmãos. Eles não estão nem aí para o seu sofrimento, para a sua dificuldade, para a sua luta. Eles não estão nem aí buscando te encorajar, te fortalecer, muito pelo contrário. Eles querem transformar você em um desobediente, em um rebelde, em um perverso. E há quem diga, amados, que esse termo aqui, Judas está colocando essa frase aqui porque provavelmente estes falsos, eles não somente estavam como membros inseridos no meio da igreja, eles estavam tendo microfone. São pastores que só cuidam de si mesmos. É por isso que cada um de nós, crente em Jesus, que faz parte da comunidade da fé, precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelos nossos líderes. Porque se a liderança, amados, piscar os olhos, a liderança não tiver filtro, a liderança não tiver sabedoria, a liderança não tiver discernimento espiritual, nós corremos o sério risco de permitir com que um falso fale no microfone da igreja. E comece a trazer ensino de demônios para a comunidade da fé. O pastor Hernandes conta uma experiência, pregando na igreja presbiteriana de Vitória. Chega uma senhora, uma dessas muito espirituais, e chega com uma comitiva. E essa senhora então manda um dos seus acompanhantes entregar um bilhetinho para o pastor, entregar um recado para o pastor. Ele disse que ele pegou, leu e botou dentro do bolso. Terminou de pregar, petrou a benção e foi para a porta. Orou e foi para a porta. Começa a apertar a mão dos membros da comunidade, e aí aquela mulher vem. E ela arrumou um problema na porta da igreja, dizendo: você não permitiu que o Espírito Santo de Deus falasse na igreja hoje. E ele responde para ela: não, ele falou sim, você que não ouviu. Porque a palavra foi pregada. E aí, essa mulher, ela já tinha, amados, na sua conta, derrubado várias comunidades cristãs na cidade de Vitória. Já tinha feito um caos, porque era uma falsa profetisa. E esse é o perfil dessas pessoas. Pastores que cuidam de si mesmos, que não estão preocupados com pessoas. Eles estão preocupados em aparecer, em transmitir a sua falsidade para serem aplaudidos pelos homens. Eles buscam e buscam espaço para cada vez mais serem usados por Satanás para enganar pessoas. Ezequiel, capítulo 34, diz assim, versículo 1 e 2, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Versículo 8,
Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do meu rebanho, versículo 10, assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e eles não lhes servirá mais de comida. Os falsos pastores, eles só querem tirar, sugar, enganar, em benefício próprio, e nós veremos isso. Porque eles estão preocupados consigo mesmos. Pastores de si mesmos. E um outro comportamento que Judas fala, além de rochas submersas, além de pastores de si mesmos, que cuidam de si mesmos, eles são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Isso quer dizer que eles são mentirosos e inúteis, pois enchem os corações das pessoas de esperança, mas o resultado será pessoas vazias e frustradas. Essa linguagem que Judas está usando é a linguagem agropastoril. Naquele contexto, naquele momento, naquele lugar, num clima desértico, amados irmãos, quando o agricultor via uma nuvem, ele se enchia de alegria e esperança. Porque a esperança dele ao ver uma nuvem é que vai chover. E alguns irmãos sabem melhor do que eu que a chuva, nós estávamos comentando sobre isso, meu irmão Matusalém, a chuva para as pessoas que trabalham na agricultura é sobremodo importante. E esses são como nuvens sem água. Eles dão essa sensação de esperança, dão essa sensação de que algo bom vai acontecer. Mas deles não sai nada. Nuvens sem água. Árvores de outono sem frutos. Mais uma vez ele cita essa linguagem, porque ele traz ao entendimento dos seus leitores, porque ele sabe que no outono é um momento em que as árvores ficam frutíferas. E ele então está dizendo, árvores de outono, só que tem uma característica, qual? Eles são sem frutos, só tem folhas. Lembra da figueira, só com folhas que Jesus encontrou? Eles são mentirosos, irmãos. E eles são inúteis. São árvores sem frutos, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Ele quer trazer essa imagem bem vívida para demonstrar que os falsos não têm nada a oferecer, não têm nada a produzir. Não tem esperança no discurso deles. Não tem utilidade na falácia deles. Provérbios 25, 14, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Eles vendem, amados, uma imagem. 2 Pedro 2, versículo 17, esses homens são fontes sem água, e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada. Hebreus 13, 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Eles mentem, eles enganam, eles vendem uma imagem. Para que eu e você tenhamos esperança, mas uma esperança vazia. E eu vou buscar clarificar cada vez mais, amados.
porque esse é o contexto em que vivemos no nosso tempo. Nós temos muitos crentes e muitos líderes que são rochas submersas, que são pastores que cuidam de si mesmos, que são nuvens sem água, que são árvores sem frutos. Mas que tem muita gente acreditando nos seus discursos. Mas não só isso. Judas, no versículo 13, continua. O comportamento desses ímpios no meio da congregação é que eles são ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos. Eles são marcados por escândalos. E esses escândalos que os seguem causam estragos e tragédias. Ondas bravias do mar. Ele traz também essa imagem de um mar revolto, em que ondas fortes vão trazendo as suas sujidades, vão trazendo tudo aquilo que é sujo para a beira da praia. Eles são marcados por escândalos que causam estragos e tragédias na vida dos crentes, na vida da comunidade. Isaías 57, versículo 20, nos lembra isso. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. São como ondas bravias do mar. Não só isso, eles são como estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Eles saem da segurança oferecida por Cristo e sua palavra e vagam perdidos nas suas convicções. Proporcionam experiências com efeitos parecidos com os dos narcóticos. Mas no final, o efeito é o vazio. Entretem as pessoas com encontro com Deus, com luz apagada, com um destravar do seu eu interior. Mas o final do efeito é o vazio. E a característica marcante é que, como as estrelas cadentes, amados, eles passam rápido, caem no esquecimento. E não só isso, caminham em direção de densas trevas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olhe para os pregadores televisivos. Olhe para a nossa cidade com carinho, amados. É muito possível que você conheça líderes e membros de igreja que têm esse tipo de comportamento. Rochas submersas, pastores de si mesmos, nuvens sem água, ondas bravias do mar, estrelas errantes, que vendem um discurso, que são muito bons no marketing pessoal e nas suas visões. Mas as suas vidas são marcadas por imoralidade, as suas vidas são marcadas por corrupção. Nós já citamos, amados, caso aqui na nossa cidade. Adultério, imoralidade, no seio da igreja. E muitos vão atrás dizendo: não julgueis. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muitos vêm
em defesa dos seus gurus da fé. Estão buscando validar esse tipo de comportamento, porque são tão falsos quanto eles. Nós conhecemos, amados, crentes de igreja que são presos, envolvidos em casos de corrupção. Na igreja. Nós conhecemos crentes que são envolvidos até o pescoço com imoralidade, adultério, com prostituição, com fornicação. E o interessante é que todo mundo sabe. Nós conhecemos, amados, e sabemos de crentes e líderes que passam a mão na cabeça de muitos membros da comunidade da fé que tem esse tipo de comportamento, porque eles têm condição financeira melhor. Mas a verdade é que Judas faz uso, então, da profecia de Enoque para mais uma vez alertar a igreja e alertar aos falsos. No versículo 14, versículo 15, Judas então faz uso dessa profecia. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Você viu quantas vezes se repetiu ímpios, impiamente, impiedade? Judas está fazendo questão de ressaltar que esses homens não reverenciam a Deus, não temem a Deus, não são cristãos. E Judas está fazendo uso dessa citação de um livro pseudepígrafo, um livro não canônico, 1 de Enoque. Mas ele está fazendo uso desse trecho desse livro, porque isso era comum aos seus leitores, tendo em vista a tradição oral. Mas também porque isso corroborava para a verdade que ele queria transmitir. E qual a verdade? O juízo de Deus contra os falsos. O Senhor virá, amados, para julgar os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Esses que não reverenciam a Deus, estes que não temem a Deus, estes que não amam a Deus, estes que não amam a igreja de Deus, estes que não servem a Deus, Deus virá contra eles. Deus virá contra eles. Mas eles têm essa postura de arrogância, essa postura de soberba. Salmo 94, versículo 4, eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. O comportamento deles, diante da congregação, diante da comunidade de fé, é que eles estão certos. É que eles são detentores da verdade. É que os seus pecados não são o suficiente para afastá-los da presidência de uma igreja. Os seus pecados não são suficientes para que eles sejam excluídos da comunidade de fé.
Eles tratam a igreja de Deus, amados, como eu já falei isso aqui, como casa da banjoana. Desculpa a expressão. Essa é a prática de vida desses homens, rochas submersas, pastores de si mesmos, nuvens sem água, árvores sem frutos, ondas bravias do mar, estrelas errantes, ímpios. E aí no versículo 16, Judas ainda complementa. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. O comportamento deles, a prática deles, é que eles se voltam agora contra Deus e murmuram, se queixam, e em linhas gerais, eles demonstram que não querem a vontade de Deus e sim a sua vontade. Você vai ouvir por aí de que o Deus do Antigo Testamento eu não quero. Você vai ouvir por aí que Romanos 9 tinha que ser arrancado da Bíblia. Você vai ouvir por aí que Deus é amor, e somente por aí, somente para aí. Você vai ouvir por aí que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que não continua o texto. Dizendo que aquele que não crê, a ira do Pai permanece sobre ele. E eles começam, então, a buscar atualizar a Bíblia. Eles começam a esfacelar a Bíblia. Eles começam a reescrever a Bíblia. Eles começam a criar um Deus e um Jesus à sua própria imagem. Porque eles dizem, esse Deus aí da Bíblia eu não quero. Eu quero um Deus que é mãe. Eu quero um Deus que é travesti. Eu quero um Deus que é negro. Eu quero um Deus que promove a riqueza. Eu quero um Jesus segundo aquilo que eu pinto, que eu acho melhor. E as pessoas então criticam as imagens modernas de Jesus, do branco, de olho azul, do cabelo liso, mas elas agora estão pintando também o Jesus segundo a sua própria imagem. É só ver a teologia das minorias. Não querem o Jesus das Escrituras Sagradas, amados. Então, eles vivem como o povo de Israel, murmurando, se queixando, dizendo, esse Deus eu não quero. Lembra do povo de Israel que sai do Egito? Lembra? Deus está ajudando esse povo. Deus, com a sua mão forte, tira o povo do Egito, 400 anos de escravidão. Está com fome, dou comida. Está com sede, eu dou água. Está com calor, Jesus bota a nuvem lá. Está com frio, Jesus bota uma nuvem de fogo lá também. Mas e as roupas? E as vestes? Eu estava brincando lá em casa esses dias que a gente está igual o povo do Egito, né? As roupas e os calçados, eles não se desgastam, não. A gente tem roupa de 7 anos atrás, que está tudo bem, e vamos embora. Mas Deus estava cuidando daquele povo, e o que o povo estava fazendo? Murmurando. A gente quer voltar. A gente quer voltar para o Egito. A gente quer as cebolas do Egito.
Não, mas vocês eram escravos lá. Não, não importa. A gente quer que as nossas necessidades sejam satisfeitas. É assim, irmãos, que os falsos crentes, que os infiltrados, andam no meio, no seio da comunidade, da congregação, se queixando. Quando a gente fala que o crente vai sofrer, irmãos, não, eu determino que é só vitória. Eu não aceito doença lá em casa. Que negócio é esse de não aceito, irmãos? Que negócio é esse de eu determino? Esses são assim, amados, murmurando, se queixando, querendo dar ordens em Deus. São descontentes. E a palavra descontente aqui é literalmente encontrar o erro. Eles começam então, a palavra de Deus está errada aqui. Esse comportamento da igreja está errado aqui. Não, o pastor falou sobre disciplina e está errado. Não, sessão da igreja para excluir crente, isso é falta de amor. Não, pastor, o pastor deu esse exemplo aqui. Pregar sobre adultério na igreja? Não. Denunciar pecado na igreja? Não, as pessoas já estão cansadas demais de ouvir sobre pecado. As pessoas querem ouvir uma mensagem mais tranquila, mais de boa. O povo está cansado, sabe? Eu quero ver o dia que Deus cansar de você. Esses vivem se queixando, são descontentes com a sua sorte. Seguem seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Além de eles murmurarem contra Deus, se voltarem contra Deus, se queixarem de Deus, de buscarem pintar um Jesus e um Deus segundo a sua própria imagem, com toda essa arrogância, eles falam para as pessoas o que elas querem ouvir. Eles fazem acepção de pessoas, buscando se beneficiarem. Olha 2 Pedro, capítulo 2, verso 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Salmos 5, verso 9. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Provérbios, verso 26, 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 29, 5. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Amados irmãos, os falsos não estão preocupados com pessoas, estão preocupados consigo mesmos. Não pense que Edir Macedo, Agenor Duque, Silas Malafaia, o outro lá, o chorão do chapéu, Valdomiro, não pense que essas pessoas estão preocupadas com pessoas, irmãos. Não pense que esses homens estão preocupados com a sua vida eterna. Não pense. A lista é grande. Nós temos os profetas do Pix espalhados por aí. Não pense que eles são ferramentas de Deus. Tem um outro fortão aí das profetadas aí, que eu esqueci o nome dele agora. Não era para esquecer o nome dele, eu queria falar o nome dele. Eu vou lembrar.
que brigou com Eliseu Rodrigues. Eu vou lembrar, ele é do Rio de Janeiro. Mas não pense, irmãos, que esses homens estão preocupados com a sua vida eterna, com a eternidade da sua alma. Não pense. Esses homens são sanguessugas. Esses homens adulam, buscando benefício próprio. Adulam os outros por interesse. Eu quero terminar lembrando os irmãos que a melhor forma de nós, e nós já ressaltamos a importância de nós nos amadurecermos na palavra, de nos encorajarmos na palavra. Mas hoje eu gostaria, além de dizer isso, ressaltar que nós precisamos fazer aquilo que Mateus 15, verso 14, nos orienta. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Romanos capítulo 16, verso 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Deixem-nos, afastem-se deles. Não dê palco para essa turma, amados. Não ache que eles têm coisa boa a dizer para vocês. Não ache que o culto da revelação, não ache que a irmã que revela tudo para você, será uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida, a sua alma. Entenda que é a palavra de Deus que vai nutrir a sua alma. Que é a palavra de Deus que vai manter você firme diante das dificuldades que essa vida vai nos proporcionar. Abandone esses homens. Corra para Cristo e para a sua palavra. Devemos nos afastar dos falsos e abandonar a teologia coaching. Devemos afastar dos falsos e abandonar a teologia da prosperidade. Devemos nos afastar dos falsos e abandonar a teologia inclusiva. Devemos nos afastar dos falsos e abandonar a teologia da missão integral. Devemos nos apegar somente a Cristo e a sua palavra. Nós não precisamos de acréscimos, nós não precisamos de remendo. Tudo o que a palavra de Deus tem para nós é suficiente. Por isso não tem utilidade nenhuma buscarmos revelação de CPF, de identidade. Não tem utilidade nenhuma você querer saber se alguém está fazendo um trabalho no cemitério para você. Por quê, Jonathan? Porque a palavra de Deus nos diz que maior é o que está em nós. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não cabe na vida do crente ficar com medinho. Não cabe na vida do crente ficar buscando se envolver em cada vez mais coisas para fazer, para buscar ter um tijolinho no céu. O que eu e você precisamos é nos apegar a Cristo e a sua palavra. Ele é a âncora, amados, que não permite que nós saiamos à deriva.
Ele é o porto que permite com que nós possamos atracar em paz. É somente nele que temos paz, descanso e segurança. É por isso que ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar nessa noite advertindo os irmãos, mas encorajando os irmãos a nós pararmos de ouvir vozes que não são oriundas da palavra de Deus. Para isso nós precisamos sim amadurecer. Para isso nós precisamos nos fortalecer na palavra. Para isso nós devemos nos apegar à palavra. Para isso nós precisamos pedir força ao Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero orar junto com os irmãos, pedindo força ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza, nos firme, nos revele toda a verdade, para que a gente não seja levado por esses falsos, para que nós não sejamos enganados por esses falsos. Não dê palco para esses homens, não dê espaço na sua vida para esses homens. Ouça somente a voz do bom pastor, que sai da palavra de Deus. Todo homem que se levanta com a palavra de Deus, com sinceridade, humildade e dependência do Senhor, amados, Deus usa. Deus usa. E eu quero orar junto com os irmãos nessa noite, para que essa comunidade seja marcada por isso, pela pregação fiel, e marcada por homens e mulheres que se agarram a Cristo Jesus somente. Oremos ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, nós te damos graças. Nós nos rendemos aos teus pés, porque não há outro Deus além de ti. Ó Deus, muitos têm tentado pintar um Jesus ou um Deus segundo a sua própria imagem, mas nós cremos, Senhor, no Deus das Escrituras Sagradas, no Deus de que antes da fundação do mundo preparou o plano da salvação para enviar Cristo Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar, pagar as nossas dívidas, nossos débitos. E tudo isso não porque somos merecedores, tudo isso pela sua graça maravilhosa, Deus, que é derramada sobre nós dia após dia. Ó Senhor, nós queremos então nos lançar diante da cruz do Calvário nessa noite e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor não nos deixe navegar à deriva, Senhor, mas que, como existe a música das criancinhas, que o Senhor seja o capitão do nosso barco e dirija as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Proteja a nossa comunidade de fé dos falsos, Senhor, dos falsos ensinos, dos falsos crentes, Senhor. Nos ajuda a identificá-los e a repudiá-los, a condená-los, ó Deus, a denunciá-los, em nome de Jesus. E nos ajuda a cada dia, ó Espírito Santo de Deus, a nos firmarmos cada vez mais na sua palavra, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração a cada dia da sua palavra. Ó Deus, que o canto de Satanás não adentre os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Deus, nos seduzindo, Senhor,
ofertando a nós as imundícies desse mundo, ofertando a nós as coisas vazias, fúteis, ó Deus, e passageiras desse mundo, Senhor. Mas que nós, firmados em Cristo Jesus, possamos desfrutar, ó Deus, de plena satisfação em Ti. E desfrutar daquilo que o Senhor tem a nos conceder, ó Deus, enquanto em vida. Seja conosco, seja com o seu povo, seja com os nossos irmãos espalhados pela face da terra. Ó Deus, seja com os nossos líderes, Senhor, os nossos pastores, ó Deus, que o Senhor tem levantado, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, encorajando, para que eles permaneçam pregando fielmente a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em cada canto desse país, cada canto desse mundo, ó Deus, que um servo teu se levante para proclamar somente a sua palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, possa despertar, ó Deus, aqueles que estão sendo enganados. Despertar, enquanto é tempo, aqueles, ó Deus, que estão buscando se enveredar pelo caminho, ó Deus, da libertinagem, da imoralidade, Senhor, do engano do pecado. Ó Deus, que a sua mão poderosa possa resgatar, possa trazer de volta, ó Deus, possa afirmá-lo, ó Deus, em Ti e na sua palavra também. É no nome de Jesus que nós oramos, e em especial pedindo pela nossa cidade, Senhor, para que o evangelho do Senhor, ó Deus, tenha primazia em nossas comunidades de fé e em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja espaço mais em nossa cidade para a libertinagem, para esses pregadores fajutos, para esses ensinos de demônios, Senhor. Mas que em nome de Jesus, o povo do Senhor se levante nessa cidade, Senhor, para denunciar o erro e voltar-se para o evangelho do Senhor. Salve pessoas nesse lugar por meio da sua palavra. Transforme pessoas nesse lugar por meio da sua palavra. E que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Leve o seu povo em paz, guardados pela sua mão poderosa. E que, desde hoje, nós possamos, ó Deus, cada vez mais nos dedicar em estarmos mais apegados a Ti. Em nome de Jesus te oramos, amém e amém. Oração silenciosa, amados, estamos encerrados nessa noite.